Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Brendo. Como tu já deve ter percebido aí, eu estou postando uma série de vídeos sobre charutos, sobre cuidados com charutos, enfim, diversas informações aí para tentar ajudar, principalmente tu que está começando nesse mundo aí. E a gente sabe que conseguir informações precisas, conseguir informações que realmente sejam válidas é um pouco complicado hoje em dia, tá? Apesar da internet ter modernizado tudo, facilitado de certa forma, a gente consegue encontrar muita informação, só que a gente não tem como ter certeza de que essas informações são precisas, são verdadeiras e realmente vão nos ajudar. Por isso que eu tô aqui, porque eu já tenho um bom tempo que eu fumo charutos, enfim, que eu trabalho nesse ramo, então eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco dos erros que eu já tive ao longo desse tempo e, enfim, tudo que eu aprendi e tudo que eu ainda tenho a aprender, né? Porque esse é um mundo muito grande e a gente nunca sabe de tudo. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não sou dono da verdade, tá? Eu tô aqui para compartilhar a minha opinião com vocês, para que vocês possam dessa forma pegar a minha opinião, pegar o conhecimento. Eu também vou passar informações aqui que não são coisas que eu estou dizendo para vocês, são coisas que são comumente aceitas, tá? Então, para vocês pegar essas informações, pegar a minha opinião e poder criar a própria opinião de vocês, tirar as próprias conclusões. Espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como guardar os teus charutos, tá? Qual a forma adequada, o que nós temos que cuidar, quais que são os pontos mais importantes para a gente levar em consideração. Então me acompanha aí que o vídeo vai estar bem legal. Pessoal, antes de eu começar a dar a minha opinião em si, contar para vocês como que eu faço, como que eu guardo os meus charutos, enfim, eu tenho que passar para vocês alguns conceitos, né? Alguns conceitos básicos, algumas informações que são, como eu já disse, meio que generalizadas, né? Que todo mundo meio que conhece, todo mundo meio que fala nisso. Então, né? Se todo mundo fala, deve ser porque é verdade, né? Não, brincadeira, pessoal. Mas muitas pessoas, estudiosos, vou dizer assim, tá? Muitas pessoas que passaram muito tempo da sua vida estudando sobre charutos e sobre, enfim, né? Sobre todo o assunto. Todas elas chegaram a mais ou menos o mesmo consentimento, tá? De que os charutos, né? O seu umidor, imagine que você tem um umidor, tá? Que é onde você guarda os seus charutos. Gerou-se uma conclusão de que o ideal para isso, para esse ambiente, para os charutos, é que ele fique com a umidade em torno de 70%, tá? Se fala aí, então, né, de um percentual aceitável mais de 5 para cima e 5 para baixo, ou seja, de 65 a 75, tá? Eu já vi muitas pessoas que têm credibilidade falando que elas particularmente chegam a usar até 80% de umidade, tá? E eu particularmente, pelo que eu pude entender do motivo delas usarem esses métodos, tá? Eu também achei interessante, tá? Eu achei que tem uma motivação boa por trás, mas isso é assunto de repente até para um outro vídeo, tá? Eu vou comentar mais depois. Vou dizer assim, ó, de cara para você, se você tá esperando que eu diga assim, ó, a umidade que você tem que deixar os seus charutos é tal, você vai ficar decepcionado comigo. Eu não vou dizer isso, tá? Por quê? Porque o que pode ser bom para mim, o que pode ser correto para os meus charutos, pode não ser para você, tá? Tem muita influência do nosso ambiente, do ambiente onde a gente está, nossa cidade, né? O clima, tudo é muito diferente. Por exemplo, eu estou aqui no sul do país, aqui o clima é de um jeito. Você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, vai ser totalmente diferente. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você guardar os seus charutos, tudo isso tem que ser levado em consideração. A umidade que tem aí na sua cidade, no seu estado, a quantia que chove, se é muito seco, se é muito quente, se é muito frio, tudo isso influencia, tá, na guarda do charuto. Voltando ao ponto em que eu queria chegar, tá? Então eu digo para você o seguinte, você é quem vai decidir qual é a umidade ideal que você gosta, que você prefere para os seus charutos, desde que ela esteja dentro desse range, tá? De 65 a 80%. Mais do que isso é umidade em excesso, menos do que isso os seus charutos vão começar a ressecar depois de um tempinho. E já abrindo um parênteses aqui, tem a questão da umidade de fumada, né? O que é isso? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de guardar os seus charutos a 75% de umidade,
com 75% de umidade do ar relativo, do ambiente onde o seu charuto estava, não vai ser muito adequado para você tirar esse charuto do umidor e já acender. O que vai acontecer? Ele vai estar com um pouco de umidade a mais do que o adequado para a temperatura de fumada, tá? Para a temperatura de queima do charuto. O que é o mais recomendado? Se você guarda seus charutos com essa umidade um pouquinho mais acima do que o ideal é que você tire seus charutos, por exemplo, uma meia hora, 40 minutos, até uma hora antes de você fumar e deixa ele no ambiente. É lógico que você não vai deixar o seu charuto no sol, né, nem no calor excessivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Para você tirar o seu charuto quando você for fumar e deixar ele um pouco no ambiente para ele se acostumar, para ele equilibrar um pouco a umidade dele. Enfim, eu acho que deu para entender, né, o que eu quis dizer. Existe a umidade de guarda, tá, que é uma, e existe a umidade de fumada, que é outra, tá, que é sempre um pouquinho mais abaixo para o seu charuto queimar de forma mais uniforme. E agora passando um pouco para as opções que nós temos de armazenamento, né, no mercado hoje em dia, e também já vou entrar junto aí nos sistemas de umidificação. Hoje em dia a gente tem basicamente de 2 a 3 tipos de umidores mais conhecidos, né? O primeiro deles, que eu acredito que seja o mais comum e mais de fácil acesso, são as caixas umidoras, né? Que você encontra nas tabacarias aí para vender, aquelas caixas bonitas, né? Com uma tampa de abrir, muitas vêm com uma parte grande de vidro, que facilita bastante para você enxergar os seus charutos, enxergar o seu higrômetro, né, que geralmente a gente deixa lá dentro e a gente fica controlando a umidade e a temperatura com ele. Então é bem interessante a questão do vidro para você poder ver isso, mas depois também tem que ter um cuidado, né, porque a questão do vidro na tampa, você tem que cuidar para a iluminação, né, não pegar muito sol, muito calor, porque é um ponto onde vai entrar mais calor no seu umidor. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E também pela questão da vedação, né? Onde tem vidro na tampa são pontos onde a umidade pode escapar, né? Então tem que tomar cuidado para ver se se a vedação da sua tampa, né, na parte do vidro está bem feita, está funcionando bem. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem então do que eu estou falando. Eu não tenho nenhuma caixa umidora aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto então para vocês entenderem do que eu estou falando e vocês não ficarem perdidos tentando imaginar. Um outro meio de armazenamento que também geralmente eu recomendo para os meus clientes que não querem investir logo de cara numa caixa umidora ou num gabinete umidor, né, ou enfim, são os potes herméticos, né, os Tupperwares que a gente chama. Por que eles funcionam bem? Em primeiro lugar, porque eles trabalham com um sistema que é feito para alimentos e para coisas que você não quer que peguem muito oxigênio. Então eles vêm com uma borracha na tampa, tá? Eu tenho um aqui para exemplificar para vocês, que eu já vou mostrar, vocês devem estar vendo desde o começo do vídeo, né? É isso aqui que eu estou falando. Esse pote aqui é pequeno, então para guardar charutos não seria interessante. Mas o que eu quero mostrar é o sistema de funcionamento dele, tá? Que é o mais importante aqui. Como vocês podem ver, além dele ter essas travas aqui, ó, que vão fornecer uma boa vedação, o que mais importa também, né, não é o que mais importa, mas que é muito importante e faz parte do conjunto, é essa borracha aqui, ó. Essa borracha aqui é o que vai garantir esse esmagamento contra o pote, né, contra o recipiente, e é isso que vai garantir a boa vedação para que a umidade não escape e também não entre muita umidade de fora, né? Porque a gente tem que lembrar também que, dependendo do local que você está, como eu já falei, pode ser que a umidade seja muito mais baixa, como também pode ser que ela seja muito mais alta. Então não é só a preocupação com os seus charutos perderem umidade, mas também com eles não ganharem umidade em excesso. Por isso que a regra mais importante que eu digo para você, que quer cuidar dos seus charutos, quer ter charutos em casa armazenados com qualidade, é a preocupação, tá? O ponto mais importante é você se preocupar e você tá sempre com cuidado, né? Tá, volta e meia, tipo assim, pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, no mínimo, tá? Digo assim para você, no mínimo uma vez por semana, você tem que dar uma olhada nos seus charutos, ver se eles não estão mofando, ver como é que tá a umidade, ver como é que tá a temperatura, tem que cuidar, isso é muito importante, tá? Então esse é o jeito mais barato de você armazenar um charuto. Não tem problema nenhum você guardar os seus charutos nesses potes, nesses Tupperwares, tá? Porque qual é que é o ponto que você tem que tomar cuidado? O charuto, como eu já disse em alguns vídeos passados, ele tem caráter higroscópico.
O que significa isso? Significa que o charuto tem uma pressão de vapor de água inferior à pressão de vapor de água do ambiente externo, né? O que isso acontece na prática? Isso transforma o charuto meio que numa esponja, tá? Para você entender. Então, na prática, isso quer dizer que o seu charuto vai puxar a umidade de fora, ele vai sempre puxar para dentro dele, bem como odores, tudo que tiver em roda dele, ele vai puxar para ele e vai modificar, sim, os seus aromas, tá? Tanto os seus aromas como o seu sabor, se for exposto a digamos assim, odores fortes, a coisas externas que vão ficar a longo tempo ali em contato com o charuto, vai modificar sim, vai mudar sim o seu aroma e o seu gosto, tá? Por isso que a gente preza tanto por um sistema de guarda de charutos que seja, digamos assim, um microsistema para o seu charuto ficar meio que isolado do restante do mundo, tá? É mais ou menos isso para vocês entenderem. Por isso que um pote desses aqui é uma opção muito interessante, tá? Porque ele não vai aportar odores no seu charuto, tá? Claro que quando você comprar isso aqui no mercado, numa loja de departamento, quando você cheirar dentro vai ter cheiro de plástico, né? Um cheiro bem característico. Então vale então você ter esse cuidado, né? Higienizar bem, limpar bem com detergente, enfim. Eu já vi também pessoas falando de fazer uma solução para passar aqui dentro com bicarbonato de sódio, porque dizem que isso ajuda a tirar o cheiro do material, né? E então por que se fala, né, já fazendo um adendo, por que se fala tanto em você ter um umidor de cedro, né, de madeira para guardar os seus charutos? Porque justamente essa característica do charuto de puxar tudo para ele é utilizada de certa forma em seu benefício quando você usa o cedro. Então qual que é o argumento mais tradicional, né, de quem já fuma charutos há longo tempo ou até mesmo quem produz charutos? É de que o cedro influencia positivamente nos aromas e nos sabores do charuto. Por isso que muito se fala em você que é interessante você ter um umidor de cedro, né, porque isso vai ser benéfico para ele. Mas deixando bem claro que isso não é uma regra, não é uma lei. Você não precisa ter um umidor, uma caixa umidora de madeira de cedro, tá, para poder guardar os seus charutos. Vale lembrar também que essas opções de armazenamento que eu dei para vocês, que eu comentei até agora, caixa umidora ou pote Tupperware, eles são soluções, são meios de armazenamento nos quais você consegue controlar apenas a umidade, tá? A temperatura exige um pouco mais de investimento, digamos assim, para você conseguir controlar, tá? Por exemplo, se você quisesse controlar a temperatura dos seus charutos dentro de uma caixinha dessas aqui, você precisaria de um ambiente, tá? Que eu quero dizer, digamos que você guarde no seu quarto, o seu quarto teria que ter a temperatura adequada quase que o tempo todo para os seus charutos também ficarem nessa temperatura, né? Porque dentro dessa caixa não existe nenhum sistema de controle de temperatura. Então, partindo para os meios de armazenamento que exigem um pouco mais de investimento, nós temos os termoumidores hoje em dia no mercado, tá? De várias marcas, que são feitos propositalmente para você guardar charutos, tá? Eles são gabinetes feitos geralmente de metal, né? Com porta, com vidro, enfim, é como se fosse um gabinete feito de madeira para você armazenar os charutos, só que ele é feito de metal com um sistema de umidade e de temperatura controlada. O problema disso é que nem todos têm essas condições, né, condições financeiras de adquirir esses termoumidores, ou também não tem tanto interesse, porque, por exemplo, imagine que você está começando no mundo dos charutos e você não sabe se você vai realmente gostar disso, se tu realmente vai querer continuar com isso. Não tem por que tu investir uma grana alta, né? Como eu já disse em vídeos passados, em charutos caros, e agora também entrando no assunto de guarda, né? Não tem por que você investir num gabinete, num sistema de armazenamento muito caro, se você nem sabe se você realmente vai continuar com isso. Existe também um outro tipo de armazenamento que é bem interessante e que muitas pessoas estão aderindo hoje em dia e que fica mais barato um pouco, né? E o custo-benefício se torna muito bom, que são as adegas de vinho. As adegas de vinho, para quem não sabe, são feitas para manter a temperatura das garrafas de vinho em torno de 18 graus, de 18 a 20 graus, mas sempre disso para menos, tá? E o que se fala em temperatura de charutos, que eu ainda não comentei até o momento, é que a temperatura ideal para os seus charutos é entre 16 e 20 graus, tá? Ficando entre esse meio aí, dizem-se que é o mais adequado para os charutos. A questão é que
A gente sabe que é muito fácil hoje em dia das temperaturas estarem mais altas do que isso. Então acaba se tornando muito difícil você controlar a temperatura dos seus charutos. E também já quero deixar bem salientado, não é que porque você está vendo esse vídeo que você precisa ficar preocupado já com seus charutos que estão lá nos 23, 24, 25 graus. Eu entendo que isso acontece, tá? Mas você tem que ter uma coisa em mente. Se você é uma pessoa que compra, sei lá, 5, 10, 15 charutos, e você guarda eles, e você vai fumando eles ao longo aí de 1, 2, até 3 meses, vamos dizer assim, mas você tenta controlar, você tenta cuidar, isso, como eu disse, é o mais importante, é você se preocupar, né? Se você é esse perfil de consumidor de charutos, você não precisa ficar tão preocupado com a temperatura assim. Não estou dizendo que não seja importante, mas eu estou dizendo que você não precisa levar isso ao extremo. Por quê? A temperatura elevada, combinada com a umidade mais alta, né, que é o que a gente quer aqui para manter os charutos bem conservados, só vai te gerar um problema de lasioderma, né, que é o bichinho que come tabaco, num período um pouco mais longo, tá? Tipo assim, acima de 2 a 3 meses, disso para mais. Então, como eu disse, se você é uma pessoa que compra e logo consome, não vai ter problema. Agora, se você é uma pessoa que gosta de envelhecer charutos, de armazenar um número maior de charutos num recipiente, né, num umidor maior, aí sim você tem que tomar um pouco mais de cuidado e tem que ter mais atenção com isso. E aí sim, vale a pena você investir então em um sistema de umidificação e de controle de temperatura adequado. Mas voltando à questão das adegas, que hoje em dia são utilizadas, são modificadas e utilizadas para se guardar charutos. Nós temos então as adegas termoelétricas e temos as adegas com compressor, tá? As adegas com compressor são do tipo igual de geladeira. O ponto positivo delas é que elas conseguem controlar muito bem a temperatura, manter a temperatura de frescor, vamos dizer assim, mais constante. Porém, a questão controversa delas é que gera-se condensação, né? Ela trabalha com gás e isso gera uma condensação dentro do umidor, o que não é nada benéfico para os seus charutos. Então você acaba tendo que tomar uns cuidados bem severos aí com os seus charutos, tá? Dentro de uma adega que funciona com compressor. Ela também gera bastante ruído e bastante trepidação, o que não é interessante para os charutos, tá? Como eu gosto sempre de dizer, os charutos estão dentro do umidor descansando, tá? Para aprimorar, para lapidar as suas arestas. Então não é interessante você ter um negócio ali que fica trepidando, mexendo, sabe? Não é assim que deve ser. Já existe o outro modelo da adega, que é a adega termoelétrica, tá? Eu não sei explicar como é que funciona exatamente, tá? Pelo que eu pude entender, ela funciona com algumas placas que trabalham nessa questão, né, de controle da temperatura. E elas são acopladas, né, nessas adegas a um sistema eletrônico de controle, né? Então ela aciona e desaciona sozinha de acordo com a indicação que você quer, com a indicação que você dá de temperatura que você deseja. Por exemplo, você coloca lá 18 graus, se tiver 20 graus ela vai começar a trabalhar para resfriar e deixar em 18 graus. E ela vai tentar sempre manter isso aí. Esse é um sistema então que não usa compressor, então não dá trepidação, não gera ruído e não gera o principal, né, que é a condensação. Então você pode ficar mais tranquilo quanto a deixar os seus charutos dentro. É claro que mesmo assim se recomenda que você guarde, você tenha um sistema de sacos de biloque ou até mesmo uma caixa umidora dentro da sua adega, né? E lá dentro você tem que ter o sistema de umidificação, que eu vou falar logo adiante. Porque os seus charutos não podem ficar em contato direto, né, com esse ar circulando, esse ar gelado ou muito fresco, né, circulando com eles, porque isso vai influenciar negativamente neles, vai gerar odor, vai tirar a umidade deles, vai ressecar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Pessoal, eu sei que esse vídeo está ficando bem longo, tá? Mas eu não vou cortar ele, não vou fazer ele particionado, porque eu acho que quem quer entender sobre um assunto, quer aprender, quer estudar, vai ter vontade, vai ter interesse de assistir e consumir o conteúdo todo em uma vez só e não esperar uma semana aí para sair outro vídeo, tá? Então mesmo que fique longo, eu vou postar esse vídeo inteiro, tá? Vou fazer apenas os cortes aí e vai ser postado assim. Eu acho que faltou eu falar, tipo assim, uma linha de raciocínio básica no começo do vídeo, que seria referente a o que é necessário, né, para você poder guardar os seus charutos de forma adequada. Então eu comecei falando de qual seria a umidade, né? O que a gente tem que entender sobre a umidade. Comecei falando então, logo em seguida, sobre as opções de armazenamento que nós temos, né? Os tipos de caixa umidora, enfim, tudo que você pode utilizar para estar armazenando seus charutos.
Agora eu tenho que falar então sobre os sistemas de umidificação, tá, que nós temos para poder fazer isso, fazer esse controle de umidade. E sobre um outro item que eu já vou falar agora, que é muito importante que você tem que ter para você poder controlar isso, né? Que são os termoigrômetros. Pessoal, esses termoigrômetros que eu falo, você consegue encontrar em algumas tabacarias, mas eu acredito que não seja tão comum de ter nas tabacarias, tá? Mas eu sei que você encontra em algumas. Na internet com certeza você vai conseguir. E qual que é a dica que eu dou nesse ponto? Tente buscar por termoigrômetros, tá? Porque um higrômetro mede apenas a umidade. Um termoigrômetro mede também não só a umidade, mas como a temperatura também. O que é muito importante, como eu já disse para os charutos. É umidade e temperatura, tá? Outra questão. Jamais comprem, jamais gastem dinheiro naqueles higrômetros analógicos, tá? Aqueles com ponteirinho que parece um relógio. Eles não têm precisão alguma. Eu, pelo menos, nunca vi um que funcionasse direito e que marcasse correto. Procurem sempre pelos termoigrômetros digitais, tá? Esses são os mais precisos que existem. E também não precisa investir uma grana alta nisso, tá? Começa com um higrômetro mais básico, vai fazendo o seu trabalho, depois mais para frente, dependendo do tamanho do seu recipiente que você vai guardar os charutos, compra outro higrômetro, compra um melhorzinho, vai melhorando aos poucos, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, é o mais básico, né? Procure pelos digitais, porque eles já têm uma precisão muito boa, tá? Aí, variando de marca para marca, uns vão dizer que uma marca é melhor que outra, ou enfim. Se você conseguir aqueles higrômetros que possuem calibração, possuem regulagem, melhor ainda, tá? Porque aí existem alguns testes, mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, de como você calibrar o seu higrômetro. Porque às vezes você tem que fazer o teste reverso para entender se o seu higrômetro realmente está mostrando a umidade que está dentro do seu umidor. Por exemplo, o seu higrômetro está marcando 70% de umidade, mas como é que você sabe que aquele valor é real? Então existe um meio para você aferir isso. Por exemplo, você vai fazer o teste lá, vai colocar o seu higrômetro dentro de um saco ziplock fechado, né, ou de um pote hermético, junto com um sistema de umidificação que tenha precisão. No caso, um desses aqui, que é o que eu já vou falar, tá? Esse aqui é o sistema da marca Boveda, tá? Não sei como é que fala exatamente o nome, mas eu falo Boveda, tá? Ele é um sachê de umidificação. Ele controla, tá? Porque ele trabalha nas duas vias. Ele coloca e ele tira a umidade do ambiente. Como você pode ver, esse aqui é um de 72%. Ou seja, ele vai tentar sempre manter a umidade do seu umidor em 72%, tá? E existem outras variações dele de acordo com o que você precisa, tá? Mas o que eu quero dizer? O teste que você pode fazer no seu higrômetro para calibrar é esse. Você coloca um sachêzinho desse dentro de um recipiente hermético, coloca o seu higrômetro lá dentro junto, fecha e deixa aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, até ele dar esse tempo de regular. Se o sachê é de 72% e o seu higrômetro está marcando, sei lá, 75 ou menos 69, você vai saber que quando o seu higrômetro estiver marcando aquele número que ele está marcando lá, por exemplo, marcou 69 e você tem um Boveda de 72 lá dentro. Você vai saber que quando o seu higrômetro estiver marcando 69 no seu umidor, a umidade real dentro dele é 72 e não 69, que é o que ele está marcando. Isso seria no caso para você ter uma base, ter uma noção com um higrômetro que não possui calibragem, não possui regulagem. Você vai ter que fazer a conta sempre, entendeu? Ah, o meu higrômetro está marcando tanto, então eu sei que ele deve estar mais ou menos tanto dentro do umidor. Porém, se você comprar um higrômetro que tem a regulagem, você vai regular ele então para ele ficar de acordo com o que realmente está acontecendo lá dentro. Então, seguindo agora para a questão dos sistemas de umidificação. Bom, pessoal, não tem muito mistério, muito segredo nisso, tá? Como eu já mostrei para vocês aqui esse sachêzinho de umidade aqui, vocês já devem imaginar que é o sistema que eu uso, né? Porque realmente, hoje em dia, analisando todos os sistemas que existem, esse aqui é o que mais funciona, tá? É o que mais dá certo, é o melhor custo-benefício. Porque como eu disse, né? Ele trabalha em duas vias, né? E trabalha em mão dupla. Ele coloca e ele tira a umidade. Isso se chama controle, tá? Existem outros sistemas bem parecidos com esse aqui, de outras marcas, enfim, que trabalham apenas com uma mão, tá? Ou seja, eles só colocam umidade. Existem também aqueles efusores, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, aqueles efusores que tem uma esponja dentro, uma esponja verde dentro, que você abastece com água destilada, tá? É interessante, funciona? Olha, até funciona. Não funciona
de forma ideal, de forma adequada, como a gente gostaria, mas funciona. Ele coloca a umidade lá dentro do seu umidor. A questão é que não tem controle nenhum, tá? É um trabalho muito mais árduo, tá? De você ficar controlando com aqueles higrômetros. Bom, então sigam a minha linha de raciocínio, tá? Vou fazer um resumão aqui para vocês. O que é necessário para guardar os seus charutos com qualidade, tá? De forma adequada. Você precisa ter um recipiente que não gere odor ou, digamos assim, influência negativa nos seus charutos, tá? Esse recipiente tem que ter boa vedação, tem que ter um sistema de umidificação eficiente, né? Como eu já dei a dica, Boveda, e tem que ter um higrômetro digital, tá? Um termohigrômetro para você poder controlar, para você poder monitorar tudo isso aí e saber como que os seus charutos estão. Esses são os requisitos para você cuidar bem dos seus charutos. Então, meus amigos, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Eu peço desculpas por o vídeo ter ficado muito longo, mas isso aqui foi tratado como se fosse uma conversa, tá? Como se eu estivesse conversando com um amigo meu, compartilhando a minha experiência, compartilhando o meu conhecimento e as informações necessárias para você também poder tomar suas decisões, né? Decidir como que você vai fazer a guarda dos seus charutos. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço encarecidamente para vocês, compartilhem as suas opiniões, compartilhem as suas experiências comigo, comenta aqui embaixo, eu sempre leio todos os comentários, gosto de responder todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, também pode comentar aqui que eu vou responder em vídeo, ou se for algum assunto mais abrangente, eu vou responder, vou fazer um vídeo específico para isso, né? Se vocês tiverem interesse também, eu vou deixar o link aqui em cima da minha loja, tá? Minha loja de charutos e acessórios, fiquem à vontade para conhecer. Então, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, guardem bem os seus charutos e até a próxima.